Olá, queridos, um bom dia a todos. Que a graça e que a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja mais uma vez sobre a sua vida, sobre a sua casa. É com muita alegria que eu venho mais uma vez compartilhar com vocês o nosso café diário. É sempre uma alegria todas as vezes que eu tenho a oportunidade de estar compartilhando com vocês uma palavra da parte de Deus, que sem sombra de dúvida irá falar com você poderosamente. Queridos, antes de nós entrarmos na palavra de Deus, eu gostaria de contar com você, como sempre eu peço, é de graça, não vai lhe custar absolutamente nada. Se você puder deixar um joinha, você que ainda não é inscrito, se inscreva, compartilhe com outras pessoas essa palavra, porque sem sombra de dúvida, se você precisa ouvir essa palavra, pode ter certeza que tem outros que também precisam ouvir a palavra de Deus. Então compartilhe, deixa Deus usar você como uma ferramenta dele. Eu estou aqui compartilhando a palavra. Quando você compartilha, você também é um pregoeiro da palavra do Senhor. Então não esqueça de deixar o seu joinha, o seu curtir. Se puder fazer um comentário, compartilhe a palavra de Deus. Queridos, hoje eu quero meditar com vocês aqui no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo de número 27, onde a Bíblia vai retratar o momento em que o apóstolo Paulo ele vai ser conduzido preso a Roma. E a Bíblia diz que o anjo do Senhor revela para Paulo que aquela embarcação haveria de afundar. O anjo faz um alerta ao apóstolo Paulo. Então o apóstolo Paulo ele chega para os soldados, chega para os marinheiros daquela embarcação, até então como prisioneiro, e relata para eles que eles precisavam, ficar ancorados em um determinado lugar por segurança. Até porque naquela época não existia, todo o mecanismo que hoje existe na Marinha para identificar mudanças climáticas, mudança do tempo. Não havia esse mecanismo naquela época. E o tempo em que eles estavam indo era um tempo de inverno, era um tempo gelado. Então os mares daquela região ficava, tempo frio, ficava revolto a qualquer momento. Só que os soldados olham para os marinheiros olham para um prisioneiro, que o apóstolo Paulo era um prisioneiro, e diz para ele: a gente vai deixar de ouvir, o capitão da embarcação, a gente vai deixar de ouvir esses camaradas que vivem no mar para ouvir você, prisioneiro. Para ouvir você que está sendo levado como prisioneiro, provavelmente não vai morrer lá, vai ser morto. Quem é você? E eles ignoram a orientação do apóstolo Paulo. A Bíblia diz então que eles seguem, numa embarcação em direção a Roma, quando eles são pegos de surpresa por uma grande tempestade, que a Bíblia diz que o barco começa a ser agredido fortemente para lá e para cá, à deriva naquele mar, naquele oceano gigantesco. E os marinheiros e o capitão e todos imaginando que de fato eles iriam morrer, que de fato eles iriam afundar, porque ignoraram a orientação do apóstolo Paulo, que sabiamente orientado pelo Espírito Santo de Deus havia dito para eles: não vamos continuar nossa viagem, não vamos para esse caminho, não vamos tomar essa decisão, vamos ser sábios, inteligentes, porque tem perigo lá na frente. Nós não estamos vendo, não há no céu e na terra demonstrações do perigo que nós iremos lá enfrentar. Mas Deus está me mostrando que tem perigo, então vamos vigiar, vamos guardar. Eles não ouviram essa orientação. E agora eles estão se encontrando no meio de uma grande tempestade que humanamente iriam os devorar, iria simplesmente sobrar pedaços da embarcação e corpo para todo lado.
que aconteceu? A embarcação entrou em desespero. Os soldados começaram a dizer: vamos matar os prisioneiros para que eles não tentem fugir a nado. Vamos tentar matar eles. Só que a Bíblia Sagrada diz que o apóstolo Paulo, cheio do Espírito Santo, ele olha para aquele povo que estava apavorado, desesperado, sem saída, e diz: homens, já que vocês não me ouviram quando eu avisei para vocês para a gente não fazer essa viagem, ouça-me pelo menos dessa vez. Assim diz o Senhor: se vocês pularem, vocês irão morrer. Mas se vocês ficarem dentro da embarcação, ninguém vai morrer. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Olha que coisa maravilhosa, querido. Olha o que acontece. O barco, de fato, ele é destroçado. Ou seja, o barco ele foi completamente destruído. E os homens ali no meio daquela tempestade caem dentro das águas e dizem: mas a gente vai morrer de qualquer jeito. O apóstolo grita: se agarrem no que vocês encontrarem pelo caminho, mas ninguém vai morrer e nem ninguém vai ficar para trás. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Não sei se você já está entendendo, querido. Há momentos em nossa vida, e eu me incluo nisso com certeza, há momentos em nossas vidas em que nós ignoramos a orientação de Deus. Olha o que a Bíblia diz em João capítulo 10, versículo de número 27. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu as conheço, e elas me seguem. Muitas das vezes nós deixamos de ouvir uma orientação de Deus e começamos a fazer aquilo que a gente acha que é correto e vai nos beneficiar. Mas Deus, ele é aquele que conhece todas as coisas do início, no meio e no fim. Às vezes, quando Deus ele diz para a gente não fazer algo, não é porque Deus não quer ver a gente feliz, não é porque Deus não quer ver a gente conquistar, é porque Deus sabe que aquilo que aparentemente está demonstrando naquele momento que é uma bênção, vai se tornar um grande fardo na sua vida, uma grande maldição, será o causador de uma grande tragédia na sua vida. Inicialmente aquilo parece ser bênção, mas Deus está enxergando aquilo lá na frente que você não pode ver e está dizendo: não tome essa decisão, não tome esse caminho, não faça essa escolha, não faça esse caminho, não trilhe por esse caminho, porque isso irá te levar a uma destruição. Foi isso que o apóstolo Paulo orientou aqueles embarcadores, mas o que eles disseram? A gente sabe o que está fazendo, a gente já faz isso há muito tempo e dá certo. A gente faz isso há muitos anos e dá certo. De fato, tem coisa na nossa vida que a gente vai fazer e aparentemente vai dar certo. Mas uma hora as coisas podem dar ruim. E é nesse momento em que os homens se encontram em uma grande tempestade. Eram experientes, já tinham passado por outras tempestades, mas naquele momento haviam perdido o controle do barco. Às vezes as nossas escolhas nos farão perder o controle, o rumo. Aquilo que a gente pensou que estava no controle. Não, eu sei o que eu estou fazendo. Eu sei as decisões que eu estou tomando. Eu sei que o que eu estou fazendo vai dar tudo certo. Mas há momentos em que a tempestade ela se levanta de tal maneira que a gente perde o rumo. A gente não sabe mais o que fazer, a decisão que tomar. A gente se encontra no meio de uma tempestade, perdido, desesperado e dizendo: e agora? O que vai acontecer com a minha vida? Estou morto? Agora acabou minha esperança, não tem mais jeito, a única solução que tenho é eu acabar com a minha vida. Que foi o que aqueles homens tentaram fazer. Eles viram que de fato eles iriam morrer naquela embarcação por causa da tempestade. E eles disseram: não, vamos pular dentro do barco, vamos pular no mar. A gente tenta sobreviver, né, nadando, vai que a gente dá sorte de chegar em alguma terra. Olha só o que as decisões erradas podem nos gerar. Decisões erradas nos trazem consequências destrutivas. É o que homens estão vivendo dentro daquela embarcação.
algo que eles pensaram que tinha controle, mas agora eles haviam perdido total controle. E eles veem que a única chance que eles poderiam era pular do barco, porque dentro do barco estava aparentemente mais perigoso do que o mar. Olha que loucura, irmão. Quando a gente toma decisões erradas, a gente não consegue medir as consequências, a gente só vai se afundando, tomando decisões uma atrás da outra errada. Os homens achavam que fora do barco, pulando no mar, no oceano, naquele oceano que queria matá-los, era uma chance de sobrevivência. Olha só que quando a gente toma decisões erradas, a gente não mede as consequências, a gente vai fazendo coisas piores e as coisas só vão se agravando. Mas a Bíblia Sagrada diz que o apóstolo Paulo, cheio do Espírito Santo, ele grita para aqueles homens: ei, não façam isso, não pule do barco, não façam isso. Mas por que não? O barco vai afundar. Mas enquanto vocês estiverem dentro do barco, vocês estão seguros. O que o apóstolo Paulo estava dizendo para aqueles homens era: se vocês ficarem dentro do barco, ainda há segurança, ainda há esperança. Pular no oceano significa que você está entregando tudo, está abrindo mão de tudo, está dizendo assim: eu desisto da vida, desisto de tudo, eu quero morrer. Mas se você ficar dentro do barco, ainda há esperança. Olha que interessante, eles ficam dentro do barco e o barco de fato ele afunda. E quem sabe os homens vendo aquele barco se quebrando, se destruindo, entrando águas pelas polpas, eles dizem: e agora? Tu falou pra gente ficar dentro do barco e a gente vai morrer dentro do barco, era melhor ter pulado. Ele: fique tranquilo, porque assim diz o Senhor, que ninguém vai morrer. Agarre-se com o que vocês puderem pelo meio do caminho, mas ninguém vai morrer e nem ninguém vai ficar para trás. Eu profetizo para você nessa manhã, querido, que você não vai morrer, que você não vai afundar, porque Deus está nessa manhã dizendo para mim e para você: se agarre com o que está à sua frente. E este se agarrar aqui, Paulo diz que ele se agarraram aos pedaços dos restos do barco que havia afundado. E todos chegaram vivos e com segurança na praia. E ninguém ficou para trás e ninguém morreu. Eu profetizo para você nessa manhã, querido, que se você continuar no barco, ainda que ele afunde, Deus está mandando para você um socorro, um pedaço de proa, um pedaço de madeira. Deus está mandando uma corda de socorro. Deus está mandando uma providência para te livrar da morte. Mas você não vai morrer e não vai afundar. Eu profetizo para você que não é cristão, mas que ama ouvir a palavra de Deus. Eu profetizo para você que é cristão e que está vivendo um momento onde você está cercado, vendo as coisas se afundarem do teu lado. Eu digo para você nessa manhã que Jesus está dizendo: você não vai morrer e você não vai afundar. Você vai chegar do outro lado cantando o hino da vitória. Não desista, querido, não pare. As tempestades podem estar batendo contra a tua vida, os ventos podem estar soprando, mas o Senhor está dizendo para nós nessa manhã que nós iremos chegar ao destino que Ele estabeleceu, protegido e vivos para a glória dEle. Que o Senhor Jesus continue falando contigo e até a próxima, em nome de Jesus.